suas palavras, sua integridade, o seu caráter, a sua forma de falar com a sua esposa, a forma de falar com seu marido, a forma de cuidar dos seus filhos. Tudo isso é uma mensagem lá para fora. Você está comigo, irmãos? Olha só o que Mateus fala aqui no capítulo 16. Que revelação maravilhosa. A Bíblia diz, o versículo 13, diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, que era profeta, outros Elias também, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, diga sobre esta pedra, fala comigo, sobre esta revelação, amém, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, olha a afirmação que Jesus diz: eu vou estabelecer a minha igreja sobre esse fundamento, de que eu sou o Cristo, de que eu sou a pedra. Se vocês se sustentarem nas verdades que eu estou trazendo, as portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua vida. Você está entendendo? Jesus está dizendo, deixa eu te falar uma coisa. Uau, que revelação você teve, Pedro. Que revelação extraordinária. Eu digo, irmãos, eu sempre costumo pensar que essa revelação foi um processo, foi algo progressivo, foi algo que ele foi recebendo. Ele estava convivendo com o Cristo dia após dia, ele estava vendo os milagres, eles estavam vendo as pessoas fracassadas, transformando a vida delas para uma vida de sucesso. Ele viu pessoas doentes, quase morrendo, talvez alguns morreram, mas ele viu ressuscitando, ele viu pessoas sendo ressuscitadas. Você está comigo? Ele acompanhou coisas extraordinárias. Isso foi fortalecendo dentro dele. E eu digo, chegou um momento em que ele entendeu: peraí, é nisso aí que eu tenho que estar fundamentado. É nessa verdade, é nesta rocha, é no que Cristo estabelecer sobre a igreja que eu tenho que estar fundamentado. Você está comigo? Então Jesus diz o seguinte: então sobre a igreja, eu vou estabelecer a minha igreja sobre essa revelação. O que você entendeu aqui, Pedro, não foi algo natural, foi algo sobrenatural acontecendo na vida de pessoas. E porque você entendeu que eu sou o Cristo enviado sobre esta revelação, ou seja, sobre o principal fundamento que sou eu vou estabelecer minha igreja. Sabe onde é que você está estabelecido, irmãos? Diga: em Cristo. E sabe por que a porta do inferno não pode prevalecer sobre você? Porque você está nele. Você está nele. Você está comigo? O diabo pode tentar 1000 coisas dentro de um ano ou mais, mas você, se estiver firme nele, o diabo não vai prevalecer. Eu vou te falar de novo: o diabo não vai prevalecer sobre uma igreja que está fundamentada em Cristo. Você está comigo, irmãos? Ele diz: esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga: sou eu. Diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, na minha casa, na minha família, no meu futuro. Você crê nisso, irmãos? Deixa isso se tornar convicção dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa: você não está num clube, você está na igreja de Cristo. E eu quero te falar uma coisa: a igreja não são as paredes, porque quando nós sairmos daqui vai ficar só as paredes, mas você é a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas podem vir contra você, mas você tem que ficar firme, com essa consciência: nada vai prevalecer sobre a minha vida. Não é sobre as paredes, é sobre a minha casa. O diabo tentar lançar coisas de desistência, ou talvez fracasso, ou talvez falta. Ei, não aconteceu, já está chegando o fim do ano. Nada vai prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. E deixa eu te falar uma coisa, irmão: se acabar o ano, o que vai acontecer? Tem o próximo. Você está comigo?
Vai ficar feito besta. Se levanta, pelo amor de Deus. Toma vergonha. E se levanta em ousadia, entendendo. Peraí, o diabo não vai prevalecer sobre a minha vida. Se eu estou fundamentado em Cristo, nada vai prevalecer sobre mim. A não ser que Cristo não seja minha prioridade. Está aí a resposta para muitas pessoas. Tem coisas que não estão acontecendo na sua vida, porque você tem colocado outras pedras. Talvez o seu salário, o seu bolso e a sua conta bancária. Talvez o seu ego, o seu orgulho, porque você nunca quer ser corrigido, nem admoestado. Mas quando você está no corpo de Cristo, e é edificado pelo fundamento, a rocha, e ensinado pelos apóstolos, profetas, pastores, você é edificado para o seu crescimento. Quando você entra nessa esfera, você está dizendo: a porta do inferno não vai prevalecer. Por que você congrega tanto? Porque a porta do inferno não vai prevalecer sobre um povo que tem um compromisso com o seu reino. Você está comigo, irmãos? Amém? Nós olhamos uma afirmação dessa e ela é verdadeira e eu posso dizer absoluta no que está sendo pronunciado, no que foi declarado aqui, que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, quando você está fundamentado no que é ser igreja. Amém? Porque ser igreja é diferente de ir apenas para a igreja. Então tem pessoas que fazem anos que estão na igreja, nada acontece, porque elas nunca foram igreja. Mas ela é tudo daí de fora, tudo que o povo faz ela vive fazendo. Toda moda que surge ela está dentro, mas ela nunca está envolvida no corpo de Cristo, que é a igreja. E ainda quer se tornar forte. E reclama com Deus quando as coisas não estão acontecendo na sua vida. Você precisa ser igreja. Então, um dos principais, eu posso dizer, primeiro fator de ser igreja é estar envolvido numa comunidade. Eclésia. Você está comigo, irmãos? Você está inteirado nisso daqui. Eu digo uma coisa, você consegue sobreviver só com essa garrafinha de água aqui? Vamos dizer aí 1 mês, só tomar isso aqui. Você acha que isso aqui é o suficiente? Por quê? Porque você sabe que o seu corpo precisa de muita água. E por que você vive só com um copinho de água de um culto por semana? Mas você sempre está dividindo esse culto da semana ou os outros cultos com outras coisas. Amém? Por que não está acontecendo coisas na minha vida? Porque você está longe de ser igreja. Você está sendo mais outras coisas. Só basta ficar 5 minutos conversando com você, que dá para identificar todas as palavras de incredulidade, de incerteza, que é o que você mais vive se alimentando lá fora. Mas alguém que entende o que é ser igreja, ele está inteiro. Pastor, você está dizendo que é obrigado vir para todo culto? Não, assim como o pastor Eliezer já disse, não é obrigado você também ir para o céu. Mas Deus não é obrigado também de estar derramando coisas aonde você não está no ambiente adequado para receber. Amém? Uma vez a pessoa perguntou: pastor, eu posso ir para uma festa tal, do mundo, tal, com um amigo meu, porque eu tenho que acompanhar. Eu disse: você não pode ir se quiser. Mas aquele ambiente não vai favorecer nada de Deus na sua vida. Mas quando vem para a igreja, é uma dificuldade, uma preguiça, mas vai para a festa. Mas dá o sangue para ir para a festa. Não, porque é meu amigo, sabe, muitos anos. Ele nunca deu a vida por você. Ele nunca te sarou. Teu amigo nunca fez isso. Mas o Senhor deu a própria vida por você. E você não consegue dar algumas horas a Ele de culto, de louvor. E quando vem 2 cultos ainda fica reclamando. Eu digo, irmãos, a igreja lá em Atos crescia tanto que a Bíblia diz que eles tinham, todos os dias estavam reunidos. Pastor, a gente tem que ter, você vê que a Bíblia diz, né? O pessoal só pega essa parte, né?
Alguns idiotas. Tinha tudo em comum, eles dividiam, né? Eles dividiam, faziam isso. Lógico, eu posso fazer isso com alguém que está no mesmo nível que eu. O cara que está comigo ali na igreja, servindo, honrando ao Senhor, honrando a liderança, respeitando, andando em amor, a família, trazendo a família. Meu amigo, Deus nem precisa falar, porque um homem generoso, ele já dá. Porque o povo tinha tudo em comum. Tudo em comum. Vida de consagração, vida de estar congregando, vida de comunhão. Você tem que olhar tudo o que estava acontecendo. Um dos resultados era, eles dividiam. E eu digo, irmãos, a gente pode dividir coisas aqui. Dividir dinheiro, eu vou honrar fulano. Você pode fazer isso. Mas o que é mais extraordinário é a gente também dividir a nossa vida de intensidade que nós temos com Deus para influenciar a outros também. Eu digo que uma das coisas que mais influenciava aquele povo era exatamente isso. A vida que eles viviam era tão intensa com o Senhor que as coisas se tornavam coisa vulnerável. Eu vou dividir isso aqui nem faz parte mais de mim. Isso aqui não é meu Deus. Isso aqui não é mais meu Senhor. Riqueza não é mais meu Senhor. Você está comigo? O que é comum se torna... na verdade, o que é natural se torna comum. Mas o que é espiritual sempre será eterno. Você está comigo, irmãos? Então ele fala que a igreja vai estar edificada, né? Eu vou edificar a minha igreja sobre esse fundamento. E neste fundamento, as portas do inferno não vão prevalecer. Então isso me mostra que tem coisas que nós temos que viver, evidenciar que estamos nessa rocha. Vamos lá, você está comigo, irmãos? Eu digo, irmãos, é lindo demais a gente ler isso aqui. Poxa, olha só, nada vai prevalecer contra a minha vida. E jogar a responsabilidade para Deus. Essa foi uma verdade que Ele fez por nós. Mas se nós não estivermos no lugar apropriado, você está comigo? E Pedro diz, esta rocha é Cristo. Então tem um lugar ou uma condição que nós temos que estar para ser alcançado, eu posso dizer, por esse nível de estar firme nele. Você está comigo, irmãos? Tribulação vão vir? Diga, vai vir. Perseguição virão? Vai vir medo também? Vai. Você está comigo, irmãos? Mas quando você está firmado em Cristo, aí sim, a porta do inferno não vai prevalecer. Amém? Você envolvido nessas verdades, você tendo uma vida de comunhão, servindo uns aos outros, congregando. Amém, irmãos? Amando os irmãos, mudando a sua vida. Você crê nisso, que isso é bom também? Você sabe que você não é perfeito, não é? Dê um beijinho assim em você e diga, eu não sou perfeito. Mas diga, eu estou caminhando. Mas se nós quisermos estar fortes e edificados, nós temos que crescer entre nós. Nos relacionamentos, quantos creem, diga amém. Pastor, eu não consigo me relacionar com aquela pessoa. Eu digo, eu fico com dúvida se você nasceu de novo. Eu tenho minhas dúvidas. Você está comigo, irmãos? Porque se fosse assim, Jesus não seria. Eu digo, Jesus, Ele visse o pecado que estava na sua vida, irmãos. Você não merecia, nem eu. E Ele não perguntou o quanto você valia, não. Ele simplesmente deu a própria vida para você valer alguma coisa. Porque nada você valia, mas depois dele, você vale alguma coisa. E por que você não trata as pessoas como você deveria tratar, com honra e com dignidade? Você é mais importante do que o irmão? Você é mais importante do que o outro? Jesus tratou você com mais importância do que o outro? Amém. Dá um grito aí o pessoal da galeria. Amém. Você está comigo, irmãos? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Eu digo, irmãos, eu gosto de entender algo. Quem gosta de quebra-cabeça aqui? Eu gosto. Dá um trabalhinho, mas é bom. Mas você sabe que quebra-cabeça, ele
Se for um quebra-cabeça muito grande, tem muitas peças, você joga assim no chão, você não tem noção do que aquilo vai se tornar. Ou talvez você fique, rapaz, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu aprendi uma coisa, isso eu aprendi desde criança sozinho. Eu sempre começava pelas pontas. Porque se eu começo pelas pontas, eu vou ter um parâmetro final daquilo. E aquilo começa a formar, sabe? Pode demorar um tempo, pode demorar alguns dias. Eu lembro que às vezes eu montava e chegava outra pessoa e desmanchava e eu andava em amor. Mas você vai montando peças e aquilo vai formando algo. Eu vejo que no corpo de Cristo nós podemos ver dessa mesma forma. Deus tem levantado na igreja pessoas para ensinar a nós. Tem levantado a nossa liderança. Eu vejo como pessoas aqui como quebra-cabeça. Deus colocando num lugar, Deus movendo para outro. Mas sabe que tem algumas peças que estão meio perdidas? Tem algumas peças que você diz, rapaz, essa peça não faz parte disso aqui não. Por quê? Porque parece que aquela peça não se aparece, aquela peça não se envolve com aquele contexto. Você está comigo, irmãos? Eu digo, no meio do corpo de Cristo, irmãos, eu digo, Deus não te chamou apenas para você estar indo à igreja. Mas você pode fazer parte de uma peça onde faz parte de um grande desenho de Deus. Você está comigo, irmãos? Eu creio que Deus tem levantado pessoas para admoestar você, para te ensinar, para te inspirar, exatamente para fazer você se mover. Amém? Deus não te quer parado. Você está comigo? Pastor, você está dizendo que todo mundo aqui vai ter que estar servindo na igreja. Eu não digo necessariamente estar servindo, mas você tem que fazer parte de tudo que está acontecendo. Você está entendendo? Você ser alguém ativo. Você ser alguém que, poxa, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui como membro mesmo, não só de ficha, mas alguém que está envolvido com a unção que está sendo liberada. Amém, irmãos? Alguém que está envolvido com aquilo que Deus está liberando em cada culto, em cada evento. Eu acredito que exatamente são peças perdidas que são aquelas que vivem mais vulneráveis. Aquilo que o diabo pode jogar ou tragar a vida delas. E aqui e ali, de vez em quando, a gente quando olha, cadê fulano? A gente não sabe. Sabe por quê? Uma peça que estava lá, fazia parte, mas não entrou dentro. Você está comigo, irmãos? Nós temos que ter cuidado para nós não ficarmos levianos com as coisas de Deus e darmos mais importância às outras coisas. Eu vou te falar uma coisa, emprego pode roubar exatamente o lugar da peça que você deveria estar ali. Pessoas não serem guiadas da forma correta. Você está comigo, irmãos? Amém? Diga amém. Decisões que maridos têm tomado, que muitas vezes mexeu na peça onde não deveria ter mexido e comprometeu todas as outras peças que seria a sua família. Eu já vi pessoas, e eu estou falando, não resume o meu tempo de ministério em 5 anos que nós temos aqui em Taubaté, 6, né? 6. Mas no decorrer do tempo que eu estou no ministério, eu vejo pessoas, irmãos, que estão ali. Rapaz, aquela peça, falta pouco para ela entender e se encaixar naquele ponto ali, para o crescimento do corpo. Você está comigo? Ela faz parte daquilo. E de repente o diabo lança uma coisinha, ela, eu vou para isso, espera aí, e perde o foco. Nós temos que ter cuidado, para não deixar que nada venha roubar o propósito que Deus tem para esse tempo, para essa estação, e para a sua vida. Você está comigo, irmãos? Amém? Relacionamento errado de namoros, eu já vi. Cadê os jovens aqui que não estão com compromisso com namoro ou casamento? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Mais alto. Isso, mais alto. Pronto, para vocês mesmo. Eu já vi muitos jovens, na idade de vocês. Eu não estou tão velho não, tá, irmão? 25 anos agora. Mas na idade de vocês, tomando decisões baseado apenas num momento apaixonado. E a peça que Deus tinha para você ser parte daquilo, foi tragada. Por coisas banais. Você está comigo? Vocês me amam? Cadê os jovens? Amém? Amém. Eu estou abrindo o coração aqui, para que vocês possam entender, que vocês têm que ser guiados para fazer tudo na sua vida. Faculdade certa, relacionamento correto e no tempo correto também.
Porque tem um bocado de jovem aí só quer beijo, beijo. Sabe, não tem nada dentro. Não tem propriedade, não tem propósito, não tem futuro, não conversa nada, não planeja segundo a vontade de Deus. E fica só feito besta, achando que isso é tudo na vida. Um dia vai murchar esses bestas, vai ficar feio. Mas o propósito não pode ser trocado, nem tirado por nada na sua vida. Você está comigo? Amém, irmãos? Deus quer uma igreja forte. Amém? Deus quer uma igreja fundamentada naquilo que Ele estabeleceu. Sabe para quê? Para que o diabo não venha tragar ninguém. Para que o diabo não venha prevalecer sobre a vida de famílias. Sobre a sua vida também. Tenha cuidado com as decisões que você tem tomado. Tenha cuidado com as coisas que você tem feito. Tenha cuidado com tudo. Nossa, pastor, eu estou na lei do amor. Eu estou te amando. Você está comigo, irmãos? Eu digo, amigos que eu tive, que eu tenho, alguns deles ficaram no mesmo estágio que estava comigo lá no início. Eu não estou falando de púlpito não, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando da vida. Quando eu olho para eles, está a mesma mentalidade miserável, o mesmo sentimento errado dentro da igreja, o mesmo tipo de inveja, o mesmo tipo de competição, o mesmo tipo de sentimento, o mesmo rebelde. Não mudou em nada. Sabe por quê? Não foi culpa de Cristo, não foi culpa da palavra, foi culpa deles. Tiveram oportunidade, tiveram chance de mudar a sua vida. Da mesma forma que eu tive chances de mudar a minha vida, de ir para uma condição ruim. Você está comigo? Eu também tive a oportunidade de seguir as coisas boas. E eu digo, irmãos, graças a Deus, porque eu sempre estive envolvido nisso daqui, ó. Você está comigo? Não estou dizendo de estar servindo, de estar trabalhando, fazendo alguma coisa, não. Necessariamente não. Mas sabe de uma coisa? Era convicção e certo. Rapaz, eu estou no lugar certo. Eu preciso congregar. Eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. Eu preciso de ambientes que me favoreçam. Você está comigo, irmãos? Ambientes que estejam aonde vai me levantar. E eu digo, não é só a questão também de o cômodo de ter uma igreja, como o pastor disse, perto da sua casa. Porque eu já vi pessoas tendo uma igreja perto da sua casa, mas eles não crescerem em nada. Mas quando eles têm um propósito correto, meu irmão, eles podem andar quilômetros. Mas ele está num tempo e na estação de favor e de graça de Deus para a vida dele. E eu digo, é o que acontece hoje em dia aqui nessa igreja. Meu amigo, tem gente que mora longe, que pelo amor de Deus... É muita ousadia, mas sabe, para alguns é loucura, para alguns talvez pode dizer, rapaz, é muita coragem. Mas eu digo, para Deus, a porta do inferno não vai prevalecer sobre esse. Você está comigo? Aquilo que o diabo tinha para tragar, peraí, isso aqui o diabo não vai roubar não, porque eu protegi isso daqui, essa área. O congregar, o servir, o amar uns aos outros. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, irmãos? Olha só o que a Bíblia diz aqui em Efésios. Você está sendo abençoado? Amém. Glória a Deus. Eu estou já indo para o fim, fica tranquilo. Mas eu quis te mostrar essas verdades, isso aqui, dentro do que o Senhor Jesus fala aqui para Pedro, que a sua igreja estaria edificada sobre essas verdades, sobre Cristo, e que nada iria prevalecer. Mas eu sempre entendo, irmãos, que em Jesus Ele nos deu a condição exatamente para nós estarmos vivendo essa vida. Se você olhar em Efésios capítulo 6, o versículo 10, olha só o que a Bíblia menciona aqui, o que o apóstolo Paulo teve como revelação para trazer para uma igreja forte. Ele diz o seguinte, Efésios 6, 10, quanto ao mais, diga quanto ao mais. Olha só, é interessante que ele começa a dizer quanto ao mais. Isso quer dizer que os textos anteriores, ele já está apontando algumas coisas. É ou não? Então não é, eu digo assim, não surgiu a necessidade
de alguns posicionamentos daqui para baixo nos textos. Mas se você olhar aí, no capítulo, deixa eu abrir aqui, Efésios 6, não é isso? Versículo 10. Ele diz, quanto ao mais, se você olhar aqui, ó, capítulo 6, ele já fala, filhos, obedecei a vossos pais. Versículo 5 do capítulo 6, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor. Versículo 9, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Se você olhar no capítulo 5, ele já diz aqui no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Se você olhar aí, sobe mais uma folhinha. Cadê? O versículo 3 do capítulo 5. O versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. O versículo 3, mas a impudice e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Se você for olhar para o capítulo 4, versículo 25, diz, por isso, deixando a mentira. Meu amigo, é tanta coisa, que eu digo essa carta aqui, provavelmente, para alguns que vivem pregando uma graça extrema, eles já rasgaram. Porque tudo que diz aqui é exatamente um posicionamento meu e seu. É ou não, irmãos? Se eu for subir mais, a gente vai para muita coisa aqui. Olha o versículo 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem uma série de coisas que ele vem dizendo antes, para nós termos cuidado. Ou eu poderia dizer, irmãos, são pontos que ele está trazendo aqui, para trazer um entendimento para mim e para você, que existe evidências de uma vida nova em Cristo Jesus. Tem que ter evidências, irmãos. Amém? Então, voltando lá para o texto, qual foi mesmo, hein? Foi o 6? 6, 10. Ele diz, quanto ao mais. E aí ele chega no versículo 10, do capítulo 6. Quanto ao mais, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde a igreja estaria estabelecida? Diga, sobre Cristo, sobre a rocha, sobre a revelação que é Cristo. E como é que nós podemos viver essa vida evidenciando isso? Ele pode trazer isso aqui, nós podemos agregar ao que nós tínhamos lido, que quanto ao mais nós temos que ser fortalecidos em quem? Diga, no Senhor. Meu irmão, você tem que se fortalecer em Deus, no Senhor. O que é se fortalecer em Deus? O que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Isso quer dizer que existe um poder disponível dentro de mim, dentro de você, para te dar capacitação, para você viver uma vida inabalável, firme. Você está entendendo, irmãos? Uma vida, eu posso dizer assim, consagrada a Ele, a tal ponto de a porta do inferno não prevalecer sobre a sua vida. O diabo não tem ocasião nenhuma, em tempo nenhum, para dizer, aqui eu posso entrar. Porque você fechou, você está comigo? Você com propriedade cumpriu cabalmente. Epa, diabo aqui não, nessa área também não. Uma vez eu tive um sonho bem interessante, foi engraçado. Eu estava andando num lugar bem perigoso. E eu lembro que eu estava com um canivete. Olha só, eu com canivete, misericórdia. Eu não mato nenhum peixe, irmão. Aí, eu lembro eu sonhando isso, né? Eu estava com um canivete e quando eu olhei tinha 5 camaradas ruins, tudo doido para me roubar, matar. Aí sabe de uma coisa, eu peguei aquele canivete, aqui está a minha arma. Vem. Isso é o meu sonho, né? Sabe, se levantou aquilo com tanta força. E eu estava com canivete. Aí quando eu olhei os camaradas, eu falei, é o quê, meu amigo? Aí, vixe, eu gelei. Eu sei que graças a Deus o sonho acabou aí. Mas, qual a lição que eu tomei para mim? Eu digo, nós temos que, isso é só um exemplo, mas não basta uma só coisa, você ser tão bom, para te credenciar para outras coisas. Eu poderia ter só um canivete e tentar vencer aqueles camaradas, mas eu sabia que não era só isso.
tinha que ter outras habilidades, outras coisas. E sabe, às vezes as pessoas, pastor, eu estou dando dízimo, já é tudo, não é tudo. Estou congregando, mas não é tudo. Estou andando em amor, mas não é tudo. Amém, irmãos? Estou lendo a Bíblia, mas não é tudo. Tem a prática. Estou andando em amor, tem a prática. Ser afrontado, tem a prática. Eu sei quando você está andando em amor, só basta 2 pessoas falar mal de você. Você já vem procurar? Você está comigo, irmãos? Uma só qualidade não te qualifica para tudo. Tem outras coisas que você tem que agregar. Você está comigo? Eu poderia muito bem me apoiar. Poxa, eu sou um bom músico. Eu toco, não estou me gabando disso. Faz anos que eu toco contrabaixo. Mas não é tudo. Sem unção. O que é que eu tenho que fazer? A outra área? Consagração. Você está comigo? Consagrando-se, você começa a fortalecer o seu homem interior. Agora você vai começar a entender e a viver uma vida de amor. Você está comigo? Uma coisa completa a outra. Amém? Aí tem pessoas que chegam, pastor, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Vai ver que tem alguma área que você precisa ajustar. E eu digo, é falta de ferramentas? Diga, não. Não é falta de ferramenta. Não é falta de habilidade, não é falta do Espírito Santo. Ele está dentro de você para te dar capacitação. Ele está dentro de você para te dar inspiração, para te ajudar nas áreas que você mais precisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Nunca iria nos abandonar, iria nos ensinar todas as coisas, nos instruir em toda a verdade, nos lembrar a verdade. Se a gente não está andando na verdade e lendo a verdade, não tem o que o Espírito Santo lembrar também. Você está comigo, irmãos? Isso é ser igreja. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Mas você tem que usar as ferramentas adequadas no tempo certo, da forma correta, crescer, avançar. Eu digo, tem pessoas, irmãos, que já deveria ter saído do seu berço, do seu berço espiritual. Não cresce. Como diz o pastor, é feio, né? Um rapaz de 20 anos chupando chupeta. A mãe trocando a fralda. Mamãe, totô, toma vergonha. É feio. E ser igreja é nós estarmos aqui para crescer, para sermos admoestados, ensinados. Então tem ferramentas e tem coisas que Deus vai estar usando para ajustar a mim e a você. Você está comigo, irmãos? Eu vi que para amolar grandes ferros, né, aquelas machados, é outro batendo. Vai ter irmão que vai estar batendo no teu juiz, mas você está sendo afiado, crescendo. Amém, irmãos? Isso vai dar propriedade para você, para quando você estiver celebrando, o diabo não diga, mas tua vida está desse jeito. Não, mas eu venci isso. Amém? Você não vai estar feito alguns irmãos besta e idiota que fica dizendo, para que essa vitória, para que essa celebração toda, para que essa animação toda? Você não sabe o que aquela pessoa passou e de onde ela saiu. Você não sabe o orgulho que ela venceu, mas você não quer vencer. Então não critique aqueles que estão crescendo, desenvolvendo, fazendo alguma coisa e você não está fazendo nada. Porque ser igreja vai ter que sair da capa. Aquela coisinha linda, aquele irmãozinho que chega bonitinho, Pai do Senhor, glória a Deus. Eu conheço você, eu sei quem você é. Você está comigo? Amém. Vamos ler, né? Para a gente não ficar. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga, na força do seu poder. Irmão, vem congregar com empolgado, convicto, de que cada unção que é liberada aqui, meu amigo, é para trazer coisas para você, rompimento, coisas que estão acontecendo. Ninguém sabe o que você está passando, mas Deus sabe. Você está entendendo?
Existe um fortalecimento quando você está aqui congregando. Você talvez naturalmente não queria estar aqui, mas você tomou posicionamento: pai, eu vou congregar, eu preciso crescer. E quantas vezes você recebeu palavras e comandos do Senhor, onde ninguém estava fazendo nada, mas você foi alguém que começou a pipocar algo dentro da igreja. Você está comigo? Você talvez sozinho aí recebeu algo e só você sabe a revelação daquilo que te tirou da condição que você estava. Então eu digo, não tenha medo nem vergonha de viver desse jeito, porque você está se fortalecendo na força do Senhor. Eu digo, irmãos, onde nós vamos poder, eu posso dizer, onde nós vamos estar sendo banhados por esse poder? É num ambiente desse. Você está comigo, irmãos? É num ambiente desse, juntos, servindo uns aos outros, cultuando ao Senhor. Você está comigo? Talvez alguma vez, talvez você nunca saiu correndo, mas pode ser que um dia você saia correndo atrás de alguém. Eu preciso provar disso, mas você vai provar de um poder que é te fortalecendo. Amém? Eu digo que tem coisas que você pode estar fazendo, que você está fazendo calar o diabo. E as pessoas não sabem, mas você sabe. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele diz no versículo 10: revestivos de toda a armadura de Deus. Diga, toda a armadura. E aqui é onde entra o canivete. Não basta uma só ferramenta. Tem várias coisas que nós temos que agregar para não deixar o diabo tomar vantagem sobre as nossas vidas. Revestidos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Diga, do diabo. Amém, irmãos? Ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sogra nem um sogro. Amém? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões ou na condição do mundo do espírito. Você está comigo? Existe, irmão, você não tem ideia do quanto o diabo está desejando que você tenha um fracasso amanhã. Mas ele não vai ter, não. Você está comigo? Ele não vai ter, não. Eu não vou ficar a noite toda guerreando com o diabo. Eu lembro quando eu ficava ouvindo os irmãos: passa a noite guerreando, irmão. E passava a noite e orava em línguas, e gritava, e esperneava, e fazia tanta coisa. E sabe de uma coisa? Chegava no outro dia, estava rouco, com raiva, dor de cabeça, porque passei a noite toda gritando. E a primeira coisa que o diabo jogava era doença, eu já recebia. Você está comigo? Mas ele fala que nós temos que estar firme, porque a nossa luta não é contra essas carnes nem sangue, mas a influência que o diabo tem, aquilo que o diabo quer lançar sobre a sua vida. E como eu te falei, provavelmente ele está planejando tentar com que você tenha fracasso essa semana. Mas não vai ser lutando nem brigando, não. Vai ser você convicto: ei, diabo, você não vai prevalecer sobre a minha vida, não. Eu não vou abrir brecha nessa área, nem nessa, nem nessa. Eu estarei preparado, equipado da forma correta. Você está comigo, irmãos? Amém. Ele diz aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, fazer o quê? Permanecer inabalável. Sabe o que é isso? Diga, uma igreja estabelecida em Cristo. Amém? Permanecer inabalável. E ele continua dizendo aqui, versículo 14: estais, pois, firmes. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você pode interpretar essa parte aqui inicial uma afirmação ou uma declaração para você: estais firme. Ele não está fazendo isso, ele está dizendo, na condição que você vive, você está comigo? Aonde você está firmado, você está firme. Amém, irmãos? Ele diz: estais, pois, firme, cingindo-vos
com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Como é que você está firme? Diga, cingindo. Isso é tem versão que fala com um cinto, não é? A gente pensa cinto aqui, mas ele está falando de um soldado, como eles vestiam aquelas roupas para a guerra. O cinto era o que, eu posso dizer assim, travava a armadura nele. Você está comigo? Você está cingido com a verdade. Ele está dizendo aqui, você está firme com esse cinto, com esse cinturão. Nada vai te tirar, amém, da proteção de Deus, porque você está cingido. Amém? Ou seja, uma compreensão, o irmão Hegel fala sobre isso. Esse cingir-se é uma compreensão clara da palavra. Você está comigo, irmãos? É quando você está, eu digo, você não é aquele leitor, né? Aquele leitor das 10, que é aquele que vai ler para dormir. Amém? Você é daquele que está lendo a palavra, meditando, estudando, e revelação cai aqui dentro. E essa compreensão firme na palavra faz com que você esteja cingido, firmado. Existe uma proteção. Você está comigo, irmãos? É você se alimentar da palavra diariamente, irmãos. Não faça da palavra vou tomar um negocinho aqui. Não faça isso não. Tenha uma vida intensa, meditando na palavra, lendo a palavra, a revelação cai no seu espírito. Isso é ser igreja. Porque algumas pessoas jogam a responsabilidade da leitura, por exemplo, alguns maridos preguiçosos jogam a responsabilidade do compromisso com a palavra para a esposa. Mas você é responsável pelo seu cinto. Porque no dia que vier alguma coisa, suas calças cair, meu amigo, nem fuja do diabo. Ele já sabe como te pegar, sem a palavra. Se você já sabe como o diabo consegue te pegar sem a palavra, por que você continua ainda desse mesmo jeito? Amém? O resultado do seu fracasso não é a falta de pastoreio, é a falta de meditação na palavra. Porque pastor você tem. Eu tenho que ser pastoreado. Ai meu Deus do céu, o pastor nem liga para mim, não vai ligar mesmo não. Se você não está aqui num ambiente sendo envolvido com o que está sendo liberado, vá procurar um pastor que você quer, que fique babando você. Mas Deus está chamando homens e mulheres que têm uma vida voltada para Ele, servindo a Ele, congregando. Diga, compreensão clara da palavra de Deus. Então, às vezes eu vejo pessoas, irmãos, que vivem andando no mesmo fracasso, mas é porque ela nunca anda na palavra. Nunca está estudando, nunca está lendo livros bons. A gente está indicando livros, mas não está buscando crescer. E ainda quer ficar firme, vai ficar já já. Vai ficar já já. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça diga, couraça da justiça. Tem duas interpretações para isso. Uma é que Jesus é a nossa justiça. Cristo, a nossa justiça. Eu gosto da outra, a outra interpretação é que mostra a nossa obediência à palavra de Deus. Sabe aquilo? Você está fazendo algo baseado na palavra de Deus, as pessoas te chamam de louco, mas você está com propriedade para cumprir e obedecer essa verdade. Amém, irmãos? Eu digo, fica tranquilo que vão falar com você andando na palavra ou fora da palavra. Mas eu te digo uma coisa, é melhor você andar na palavra, que vão falar e vão continuar falando, mas também vão ver você cada dia mais, progredindo, avançando e vendo o teu sucesso. Eu digo, eles vão ficar tão longe que você nem vai conseguir ver. Você está comigo? Talvez você pode perguntar, onde é que estão meus inimigos? Estão tudo longe da palavra. É fácil entender isso. Você está comigo, irmãos?
Eu sei que uma das palavras que eu mais falo é você está comigo. Alguém deve ter perguntado aí, ele fala muito isso? Fala. E ele diz, cadê o versículo? Calçai os pés com a pregação do... Eu digo, irmãos, onde você estiver andando, as pessoas verão o que é estar no reino de Deus, o que é ser filho de Deus, o que é ter a própria vida de Deus lá fora. Amém? Aonde você anda, aonde você estiver, as pessoas verão o evangelho sendo proclamado. Sabe por quê? Porque você não se baseia, você também não está andando como o mundo anda, mas você anda como Cristo anda, e as pessoas veem em você uma referência, e isso faz com que a sua vida, irmãos, seja uma influência nessa sociedade. E é assim que nós temos que estar vivendo. Sabe? Não é aquela coisa crente aqui e descrente lá fora. Amém? A palavra que você tem aqui, tenha lá fora também. Amém? Deus sabe o que você está fazendo nas escondidas. Gente, isso é ser igreja, viu? Porque ser igreja não é só nas quatro paredes, é lá fora. E ele fala ainda o versículo. Cadê? Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga escudo da fé. Diga uma cobertura. Amém? O escudo, ele protege o corpo. Se você vê em guerras, né, quando os caras usam escudo, para mim seria fácil demais me proteger. Mas a ideia do escudo é para proteger o seu corpo por inteiro. Para mim eu me cubro, né? Mas quando você olha para essa revelação de Paulo aqui, é para que você possa colocar o escudo da fé, a palavra da fé à frente de tudo, te protegendo, o diabo lançando palavras ou lançando pensamentos errados e você declarando a palavra com o escudo da fé. Diabo, não é assim sobre a minha vida, não será assim sobre a minha casa, porque eu estou estabelecido sobre a rocha e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. Você está comigo, irmãos? Em tempo e fora de tempo você está ministrando e liberando a palavra sobre a sua casa. Seja em boas estações ou estações ruins, mas você está lá com o escudo da fé, não deixando o diabo lançar coisas para tirar você do propósito do caminho de Deus. Quantos creem, diga amém. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Então glória a Deus. Ele diz também o seguinte: tomai, cadê? Tomai o capacete, o grupo de música pode subir já. Tomai também o capacete da salvação. E ele diz, e a espada do Espírito, que é o que? Diga, a palavra. Diga a palavra. É a espada do Espírito. É interessante que ele fala aqui que o capacete, não é? Ele fala sobre o capacete da salvação. Se você olhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 8, ele mostra lá o que é esse capacete, mais precisamente, ele diz o seguinte: é esperança, é como a esperança da salvação. A esperança da salvação é o único capacete capaz de proteger a cabeça nesses dias de desvirtuamento da verdade. Ou seja, quando você está ajustando a sua mentalidade com a palavra de Deus, você cria uma proteção sobre a sua mente. E faz com que a mentira de fora do mundo não venha roubar a verdade que está aí dentro, que você colocou. Você está comigo, irmãos? Amém? Mentalidade errada, pensamento errado, pensamento de miséria, pensamento de fracasso, pensamento mesquinho. Você começa a alimentar-se da verdade da palavra e aquilo começa a fortalecer a sua mente. É como você colocar um capacete. Diabo, aqui não. Você não vai lançar essa mentira.
Está entendendo, irmãos? Você começa a proteger. Meu filho vai ser perdido. Não, não, não. Você começa a dizer, não, meu filho, proteção sobre a vida dele. Eu declaro a palavra sobre... Você começa a lançar palavras. Porque você está se alimentando, andando com escudo e declarando verdades. E proteção. Você está comigo, irmãos? Proteção, não só disso, mas eu digo de ideologias e coisas erradas que o mundo está tentando impor sobre seus filhos. Você protegendo. Amém? Não só uma ferramenta, mas você precisa de muitas coisas. Eu digo, irmãos, é impossível? Não. Porque a palavra, se você leu direitinho, diz que nós já temos isso. Só precisamos andar nisso.